caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Irmãos e irmãs, bom dia. Quero cumprimentar a todos e dar boas-vindas a cada um de vocês à nossa escola dominical. Esse espaço que é tão importante para os nossos corações, esse espaço que faz parte da nossa tradição, como um momento precioso de edificação, de discipulado e de crescimento no aprendizado da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, eu quero saudar a todos que nos acompanham em suas casas, as famílias reunidas. É uma grande alegria ter você conosco, participando da nossa escola bíblica dominical. Eu quero convidá-los nessa manhã a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 84. Esse será o tema do nosso estudo. Salmo 84. Creio que vamos encontrar aqui uma palavra bastante importante para esses dias difíceis que vivemos. Dias de incertezas, dias de dificuldades, devido a todo esse cenário que a pandemia impôs a cada um de nós. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo 84 e vamos juntos fazer essa leitura da palavra de Deus. Salmo de número 84. Enquanto você localiza, eu quero te convidar a compartilhar o link dessa mensagem com outras pessoas, a convidar outros irmãos e irmãs a participarem conosco desse momento de edificação, de aprendizado da palavra de Deus. Envie o link, convide outras pessoas e vamos trazer mais alunos para a nossa escola dominical nesta manhã. Salmo de número 84. Acompanhe comigo aí na sua casa, todos juntos. Diz assim a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.
Preste atenção especialmente no versículo 6 agora, que diz assim: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Graças a Deus. Uma porção abençoada da palavra do Senhor. Não feche a sua Bíblia, fique com ela aí aberta no Salmo 84. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ilumine nesse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por mais um dia, obrigado por agora estarmos nos reunidos em escola dominical, obrigado por cada vida e por cada coração que ama a Tua palavra e que por isso se colocam agora reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Seu texto sagrado foi lido e nós agora rogamos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ir da mera letra além e que o Senhor fale ao nosso coração através dessa mensagem, que o Senhor traga verdades importantes para as nossas vidas nesses dias difíceis que temos vivido. Pedimos que o Senhor abençoe cada lar, cada coração que agora acompanha essa escola dominical. Fique conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fizemos, portanto, a leitura do Salmo 84, oramos pedindo ao Senhor que nos ilumine. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa escola dominical através do Salmo 84. Bom, o Salmo 84, nele nós encontramos essa expressão do salmista, né? Onde ele fala do seu profundo amor pela casa de Deus. Ele expressa que nós podemos e devemos sentir prazer pela presença de Deus. Mas nós temos muito mais a aprender através do Salmo 84. Há muitas outras mensagens relevantes para as nossas vidas neste Salmo e nós queremos explorá-las, nós queremos aprofundar nessa manhã o nosso conhecimento no Salmo 84. Então, eu tenho uma surpresa para vocês, alunos e alunas da nossa escola dominical. Eu vou trazer aqui, para nos ajudar, um professor convidado. É isso mesmo. Convidei um professor para estar nos dando esse apoio na escola dominical, ministrando ao nosso coração, nos ajudando a extrair do Salmo 84 mensagens de Deus para o coração. Quero que vocês recebam com muita alegria o nosso professor ajudante, que vai nos ministrar nessa manhã, nos ajudar a receber a palavra de Deus. Então eu vou convidá-lo nesse momento. Vamos lá. Vou mandar o convite para ele. Estamos recebendo ele aqui, ó. Só um minutinho. Opa, está chegando. Aê! Nosso professor convidado já chegou aqui na nossa escola dominical. Reverendo Wesley, que alegria recebê-lo aqui na nossa escola dominical nesta manhã. Seja muito bem-vindo e é um prazer recebê-lo conosco. Dê aí a sua saudação ao povo da Igreja Metodista Central em Carangola, as congregações que estão agora reunidos em escola dominical. Eu tenho certeza que estão agora vibrando de alegria por vê-lo agora como nosso professor nessa oportunidade. Seja bem-vindo, pastor Wesley. Obrigado por estar conosco nesse momento. Bom dia, graça e paz a todos. Com muita satisfação que estamos aí chegando ao lar dos nossos queridos irmãos e irmãs e podendo ter esse contato com o nosso amigo, irmão, Reverendo Márcio, e também junto com essa igreja amada de Carangola, que faz parte da nossa história. Me sinto honrado em poder estar com vocês nesta manhã. Então, nosso abraço a todos, nosso carinho e satisfação por estar com vocês, tá certo? A nossa saudação e nossa alegria
esta manhã maravilhosa de sexta-feira, ou melhor, domingo pela manhã, né? Domingo, estar com vocês, aí podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Que bênção. Pastor Wesley é uma pessoa que tem um lugar muito especial na história desta igreja. Foi pastor aqui nessa igreja e desenvolveu aqui um ministério muito abençoado. Certamente está na memória aí dos nossos irmãos e irmãs. Eu tenho certeza, pastor Wesley, que todos recebem a sua presença aqui com muita alegria nessa manhã, contribuindo conosco nesse momento de reflexão na palavra de Deus, diante de tantos desafios, né, que a pandemia impôs sobre nós, esse tempo de incertezas, de preocupações, de dificuldades. É um momento onde nós precisamos buscar na palavra de Deus mensagens de esperança, de edificação, para vencermos essa fase tão difícil. Então, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui à nossa escola dominical. Eu tenho certeza que está todo mundo aí feliz de poder vê-lo, de poder matar um pouquinho da saudade, a gente usando aqui essa ferramenta, né, para poder trazer o irmão para participar conosco da escola dominical nesta manhã. Pastor Wesley, nós acabamos de ler aqui o Salmo 84. Palavra linda, uma palavra abençoada. E eu sei que o irmão é apaixonado por esse salmo. Sim. Isso convidei. Eu sei que o irmão se aprofundou na pesquisa, na mensagem desse salmo. E nós queremos extrair desse salmo, nessa manhã, uma mensagem de edificação, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Então eu quero lhe fazer algumas provocações à luz dessa palavra, para que o irmão, através do seu conhecimento, da sua experiência com esse texto, nos ajude, não é? A aprendermos mais essa palavra e discernirmos aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Então, pastor Wesley, prontamente, vamos começar pelo início, né? Começar pelo início. Essa é ótima. Pastor Wesley, Salmo 84. Afinal de contas, o que esse salmo revela? Qual a sua importância, ou qual a sua conexão para este momento que nós estamos vivendo? Qual a importância desse salmo para esse momento? O que ele nos revela? Salmo 84. Bom, mais uma vez, né, nós queremos expressar a nossa alegria por estar com vocês e também a importância de refletirmos na palavra de Deus. A escola dominical é esse momento, essa oportunidade que nós temos de estar em comunhão para nos aprofundarmos naquilo que é a revelação, que é a palavra de Deus. Então, quero parabenizar também os nossos queridos, pastor Márcio e toda a comunidade, por nesta manhã priorizar, entender que a escola dominical é importante para o nosso aprofundamento e nosso aperfeiçoamento cristão. Este salmo ele tem falado muito ao meu coração nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, porque nós precisamos trazer ao nosso coração uma palavra de esperança, mas uma palavra balizada na palavra de Deus, algo que possa vir do coração de Deus. Então, para mim, o salmista, diante de tantas lutas, tantos desafios, ele consegue revelar o seu coração. Então, para mim, o Salmo 84, ele revela o coração do salmista, aquilo que ele já experimentou, aquilo que ele estava vivenciando com o Senhor. E ele faz questão de mostrar para nós que o melhor lugar para estar, o melhor lugar para viver é a presença de Deus. Então, para mim, este salmo, ele revela que as escolhas que nós fazemos, ela faz toda a diferença. O salmista, por vários momentos, ele revela que o coração dele estava ávido pela presença de Deus, revela de que a alegria quando ele pensava em ir à casa do Senhor, que é o Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para mim, este salmo revela o coração dele e nos faz pensar em uma escolha, porque a escolha que nós fazemos pode transformar tudo à nossa volta. O Deus a quem nós escolhemos servir, ele modifica a nossa maneira de viver, pensar e agir. Então, ele revela ao coração do salmista que a escolha que nós fazemos, sobretudo nesse tempo de dificuldade, pode fazer toda a diferença. E no caso dele, a escolha de estar com Deus, estar na presença de Deus, pode transformar os vales áridos, os momentos difíceis, em mananciais. Uma coisa importante nós percebemos,
que aqui o salmista não ignora a crise. Ele não ignora as dificuldades que todos nós enfrentamos, mas revela que é um momento, que este momento de dificuldade é um momento de nós aproveitarmos o momento oportuno para estreitar o nosso relacionamento com Deus e também para revelar quem nós somos e aonde nós queremos chegar, né? Ele nos faz entender também que muitas das vezes as dificuldades que nós enfrentamos é um recado de Deus, é uma oportunidade de Deus para que nós possamos crescer e também nos fortalecermos na fé. Eu até faria uma pergunta também introdutória, né? Este momento que você está vivendo, né? Qual o nome que você daria a este momento que você está vivendo, né? Entendendo que o salmista nos faz perceber que estar com Deus não é uma das opções, é a única opção que nós temos. Este é o momento em que eu preciso também me situar. Que nome eu daria a este momento? O salmista deu aquele momento da oportunidade para estar na presença de Deus. Então, este salmo fala ao meu coração justamente por isso, porque revela o coração do salmista. É interessante, né, pastor Wesley? A gente não controla as circunstâncias que nos cercam, né? A crise está aí e nós estamos diante de tudo isso, coisas que fogem ao nosso controle. Mas o irmão coloca uma coisa muito interessante. Apesar de a gente não controlar os fatores externos, a crise, a gente controla as nossas escolhas, né? E isso nós temos controle sobre elas, né? Então, muito interessante essa abordagem sobre o Salmo 84, quando o irmão diz que esse Salmo ele revela o coração dele, né? A escolha dele. E ele escolhe a presença de Deus, não é isso? Ele escolhe a presença de Deus diante do momento de crise e ele dá o nome, ele percebe esse momento de crise como um momento de oportunidade. Isso, de fato, é muito relevante para nós nesse momento que vivemos. E aí, olhando por essa direção, caminhando um pouquinho mais para explorar as mensagens desse salmo, os meus olhos se voltam de maneira interessante aqui para o versículo 6, né? Quando ele fala, no versículo 6, ele fala sobre o vale árido. Esse vale árido. Ele faz referência a dificuldades, não é isso? Quando ele fala passando pelo vale árido, esse vale árido significa um momento de dificuldade, um tempo de dificuldade, né? Só que ele diz que é possível fazer do vale árido um manancial. Isso me chama muito a atenção. Como o irmão disse, ele não finge que não está acontecendo a crise, ele não foge do problema. Ele diz que tem um problema, está passando pelo vale. Mas passando pelo vale, ele faz do vale um manancial. Isso me chama muita atenção. E eu me pergunto, como? Como? Ou seja, qual o perfil daqueles que transformam um vale árido em manancial? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser o tipo de pessoa que tem um perfil que, ao passar pelo vale árido, faz dele um manancial. E o pessoal também que está em casa tem certeza que esse é o desejo. A gente está difícil, numa crise, a gente está no vale árido. E a Bíblia diz que nós podemos transformar um vale árido em manancial, mas é necessário ter um tipo de perfil, né, para a gente passar por isso. Então eu lhe pergunto, qual o perfil daqueles que transformam um vale árido num manancial? Como eu disse, querido, eu diria que neste tempo nós vamos perceber quem é e quem não é. Não tem como pensarmos nesse tempo de isolamento e dificuldade sem percebermos, como aquilo que nós já temos compartilhado, né? De que nós temos que nos tornar pessoas melhores. Alguma coisa tem que acontecer conosco ao final dessa crise, dessa pandemia. Então, nesse tempo, nós precisamos tirar algumas lições e definir quem de fato nós somos. Como dissemos, o salmista não ignora a crise, nós não ignoramos o momento em que nós vivemos, o momento é difícil, mas quem nós somos diante de Deus? Creio que essa pergunta, porque é interessante, amigo, pastor Márcio, que nós não tínhamos tempo. Antes dessa pandemia, nós não tínhamos tempo. Hoje nós temos tempo. Então, hoje nós estamos definindo, com o tempo que nós somos, o perfil que nós temos ou haveremos de ter diante de Deus. Então, o salmista, ele trata de maneira muito clara, muito objetiva, de que é possível transpor, é possível superar essas dificuldades.
É possível sairmos mais fortes lá à frente. Então, neste salmo, quando ele revela o coração e fala desse vale, ele está dizendo, eu percebo que é possível ter um final feliz. Diante de tantas incertezas, é possível ter um final feliz? É possível ser feliz em meio a essa dificuldade? Então, o perfil que ele trata é o perfil de um homem, uma mulher, um servo, uma serva bem-aventurado. Ele trata de maneira romântica a figura do pardal que encontrou casa, né? Ele está sinalizando de que o nosso Deus é aquele que acolhe a todos. Ele não ignora, ele não desfaz de ninguém, que todos que quiserem aproximar-se dele, chegar até ele, há lugar para isso. Ele usa até a figura de um pardal, que é um pássaro dos mais simples, onde existe em todos os lugares. A aves você não encontra em todo lugar, mas o pardal está em todo lugar. Então, Sim. Ele fala que o pardal encontra lugar na casa de Deus, significa de que Deus acolhe a todos. Deus não faz distinção de pessoas, mas ele quer que nós definamos, de fato, quem nós somos. Então, aqui o salmista, ele traça o perfil deste que vai superar, deste que vai vencer o vale árido, transformar, não somente superar, mas vai transformar em manancial. Ele trabalha com 3 tópicos. Primeiro deles, aquele que quer passar é aquele que deseja estar presente, estar sempre presente na casa de Deus, na presença do Senhor. Tem que estar com o Senhor. É aquele que não somente quer estar. Porque o mais interessante aqui, e na história do salmista ele revela isso, de que ele tem o desejo de estar na casa de Deus, estar na presença de Deus. Mas não somente deseja, ele fará tudo o que for possível para estar na presença do Senhor. Isso para mim é o mais importante. Vivemos um tempo em que eu até compartilhava com alguém ontem, que há muitos lugares que você pode desejar, você pode querer estar. Hoje, um pouco menos, você precisa estar em casa ou não. A orientação é em casa. Mas ficar em casa não significa estar longe de Deus. Porque Deus não significa estar apenas ligado a um templo, a 4 paredes. Nós estamos em casa, mas Deus está conosco aqui. Nós estamos com Deus. Então, Amém. Ele entende em todo momento, em todo instante, eu preciso estar com Deus. Ele fala, uma coisa é pedir ao Senhor, e a buscarei, lá no Salmo 27, que eu possa estar na casa do Senhor, que eu possa morar, que eu possa me abrigar na casa do Senhor. Então, ele ressalta que a casa do Pai e a sua presença não era apenas um desejo, mas que ele buscaria todos os dias. Ele buscaria esta realização. A realização do salmista, muito embora uma pessoa já vivida, experiente, já em um posto diferenciado como rei, como autoridade, mas ele fala que a presença de Deus faz toda a diferença. Então, quem vai superar? Quem buscar a presença de Deus, quem buscar intimidade com Deus, quem desejar estar com Deus e na presença dele do que em outros lugares. Né? Preciso me definir. Quem mais? O que Deus é para mim? Ele é prioridade? Segundo aspecto que eu percebo é aquele que se fortalece no Senhor. Enquanto o primeiro revela de que eu quero estar com Deus, a presença dele e a casa dele faz toda a diferença. O segundo é se fortalecer em Deus. Né? Então, quando nós passamos pelos vales, nós devemos buscar a força que vem do Senhor. Eu sempre que falo sobre isso, eu me lembro desde jovem daquele desenho animado chamado He-Man. Acho que talvez alguns que nos ouvem não vão estar se lembrando, mas nós já somos da sua época, não da minha época, não da sua época. Mas qual era a síndrome do He-Man? Ele dizia, ele estendia a sua mão e dizia, He-Man, eu tenho a força. Então, um tempo antes dessa pandemia, em que as pessoas se julgavam o quê? Fortalecidas. Né? Antes do coronavírus, dessa pandemia, as pessoas se julgavam assim, nada vai acontecer comigo. Ninguém estava preparado para isso. Né? Cada um buscava a sua orientação, seguia a sua orientação, pensava em si mesmo, em seus projetos, e a força que vem de Deus ficava em segundo plano. Eu tenho a força. Mas nesse salmo,
o perfil traçado para superar e para vencer é desse que busca a força que vem de Deus. Porque quando nós passamos pelos vales, nós vamos descobrir uma coisa. Nós precisamos de Deus. O nosso corpo não tem estrutura para suportar ansiedades excessivas, pressões causadas pelas dificuldades, para suportar um problema financeiro, uma enfermidade, um conflito, as pressões. Não tem jeito. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, se o nosso amado e amada nessa manhã de escola dominical estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, você vai perceber que lá está escrito assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é importante eu entender que a força que eu preciso, ela vem de Deus. Quantos momentos em casa nesses dias pensando, e aí, como vai ser o amanhã? Né? Como que nós vamos superar? Estamos vivendo o século XXI com tantas informações, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, e até hoje ainda não conseguiu alcançar êxito em uma vacina para resolver essa situação. Então, mais uma vez, o homem tem que se curvar diante de Deus. Reconhecer que a força, todo o poder, ela vem de Deus. E o terceiro aspecto que eu percebo que é o perfil para este que vai superar é aquele que confia no Senhor. Primeiro, deseja a presença de Deus. Segundo, aquele que se foca no Senhor. E o terceiro, aquele que confia no Senhor. Sim? Então, quando aquele que confia no Senhor, aquele que em todo tempo não deixa de acreditar. Confiar não é simplesmente acreditar, porque quando eu confio no Senhor, eu revelo a minha fé. Se a fé, em Hebreus 11:1 fala, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem, a fé, ela revela a total confiança que eu tenho em Deus, independente das circunstâncias. Eu confio em Deus. Né? É aquilo que Abacuque nos deixa muito claro. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, eu a si mesmo continuarei confiando e esperando no Senhor. Então, confiar no Senhor é uma necessidade que nós temos. O salmista afirma no Salmo 125, no primeiro verso. Você pode abrir sua Bíblia aí e me acompanhar também, ou escrever também. Tome nota. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Firme está para sempre. Então, são elementos simples, que você e eu já conhecemos ao longo da história. Aquele que busca a presença de Deus, aquele que se fortalece no Senhor e aquele que confia no Senhor. São atitudes, trata de um perfil, são marcas que nós adquirimos. Nós vamos adquirindo uma base que nos dê sustentabilidade espiritual e cristã para transformar o vale árido, o vale das dificuldades, e transformá-lo em um grande manancial. Então, este é o perfil daquele que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vê se eu captei, pastor, direitinho, achei muito interessante. O perfil daqueles que transformam o vale árido no manancial. Em primeiro lugar, é aquele que busca a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus nesse momento de dificuldade, nesse vale árido. Buscar a presença de Deus. Em segundo lugar, para transformar o vale árido no manancial, é aquele que busca força em Deus. Não é isso? A força não está em mim, a força está nele. Nós somos frágeis, estamos vendo isso todo dia, né, diante das circunstâncias, e somos limitados, frágeis, mas se nós buscarmos força no Senhor, a gente vai conseguir passar pelo vale árido e fazer dele um manancial. E em terceiro lugar, o perfil daquele que transforma o vale árido no manancial é aquele que confia em Deus. Confere? Perfeito. Captou bem. Pode. Confiar em Deus diante desse tempo aí de tantas incertezas, saber que o Senhor não nos abandona, que Ele está conosco. Então, irmãos e irmãs, vejam bem, o Salmo 84, ele nos ensina, mesmo passando pelo vale árido, que estamos passando, esse contexto que vivemos, esse vale que estamos vivendo, o vale árido não é o fim. O vale árido não é para nos destruir, para nos abater. Pelo contrário, nós podemos, à luz das Escrituras, transformar o vale árido num manancial. Esse tempo pode ser para nós um tempo de crescimento, esse tempo pode ser para nós um tempo de estreitar a nossa intimidade com Deus. Nós podemos transformar o vale árido num manancial, mas nós precisamos ter
esses 3 pontos, essas 3 características na nossa vida. Muito bom, vale a pena realmente refletir e aplicar esses princípios que são simples, né, pastor Wesley? Mas que nós podemos realmente aplicar na nossa vida. Pastor Wesley, ainda falando sobre o vale, tudo que ele representa, né? Esse vale difícil que a gente atravessa, eu queria explorar um pouquinho mais isso, a questão do vale, daquilo que representa o vale, né? O que nós precisamos saber sobre esses vales, do qual o texto fala, né? Esse vale que representa esses momentos de dificuldade, de luta. O que nós temos que saber sobre os vales da vida? Vamos lá. Quando eu me deparei com esse salmo, ele tem feito parte da minha história. Hoje eu vira e mexe, estou lendo o salmo, estou compartilhando, porque ele falou ao meu coração que este vale é um momento desafiador, mas altamente necessário em nossa vida. O Vale de Baca, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos e tudo mais, ele é chamado Vale das Lamentações, o Vale das Lágrimas. Alguns chegam a dizer que é o Vale das Balsameiras e denominam também em Vale Árido. Então, são nomes que se dão a este lugar, né? Este lugar que se define geograficamente. Alguns dizem que as plantas de bálsamo existentes naquele vale, elas choravam. E isso fazia com que fosse destilado um líquido, um aroma agradável, que deveria tornar aquele lugar um lugar perfumado. Olha bem, há um contraste aqui. Embora seja um lugar difícil, um lugar árido, um lugar que exala um perfume, exala um bálsamo. Bálsamo, eles são conhecidos como aromas ou propriedades que são calmantes, estimulantes, né? Então, o salmista nos faz entender que mesmo nesse escuro vale, que pode ser chamado lágrima, ou lugar das balsameiras, ou um lugar árido, é um lugar em que pode ser exalado um bom perfume, tá certo? Pode ser transformado aquele ambiente escuro em um lugar de passagem. Mas aquele vale, ele continha alguns segredos, não tinha jeito. Vamos lá. Na nossa caminhada, há alguns elementos que devem ser revelados. Então, a primeira delas, que é interessante que eu percebo aqui, é que aquele vale, ele era uma rota obrigatória para os israelitas, nas suas peregrinações. Apenas obrigatória. Eles tinham que passar por lá. É inevitável. E o mais interessante é que, quando a gente percebe isso, o que mais nós temos ouvido nesse tempo é as pessoas se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que em pleno século XXI nós enfrentamos situação como essa? Eu aprendi com o Salmo, isso me fez enxergar a vida e me tornou apto a enfrentar os desafios da vida, porque eu aprendi que para o povo de Israel chegar a Jerusalém, havia uma rota obrigatória que era o Vale de Baca, ou o Vale Árido. Essa geografia, essa peregrinação rumo a Jerusalém, tornou-se este lugar simbólico, um símbolo das tribulações que eles enfrentavam diariamente, ou que eles tinham que passar e suportar para chegar até Jerusalém. Então, eu aprendo aqui, antes de dar aqui o que nós precisamos, o que nós precisamos entender deste vale, entenda isso, guarde isso. Para eles, aquela rota não poderia ser desviada. Era um caminho necessário, tá? Tinham que passar até ali. Então, vamos tentar fazer uma comparação também, né? Um paralelo. Significa que nós também, se nós queremos chegar a Jerusalém Celestial, a um patamar cristão mais elevado, nós teremos que aprender a passar por essa rota, seguir essa rota, seguir esse caminho, passar por esse caminho, enfrentar esta realidade. Então, aqui, o Vale nos dá 3 lições. Primeira delas, deste Vale de Baca, para que você entenda. Pode anotar aí, você que está nos acompanhando nesta manhã. O Vale de Baca é inevitável em nossas vidas. O Vale de Baca é inevitável em nossas vidas. Os israelitas, como já disse, de quase toda a Palestina, tinham que passar por ali. Se queriam ir a Jerusalém,
não tinha outra alternativa. A própria topografia da região os obrigava a isto. Então, não tem jeito. Eu tive alguns anos atrás a oportunidade de conhecer Israel e passar saindo do Egito para Israel. Então, você percebe que aquele lugar é muito árido, muito seco, e você só tem uma alternativa. Ou você enfrenta o deserto, ou não enfrenta o deserto. Não tem outra alternativa. Então, aquele caminho, eles tinham que passar por ali. A topografia, se você quisesse evitar os morros, evitar aqui e ali, tinha que seguir por aquele caminho. Então, na experiência cristã, isso não é diferente. Se nós queremos chegar ao lugar que o Senhor nos aguarda e espera, nós temos que aprender que as lutas, que os desafios, eles são inevitáveis. Não tem jeito. Teremos que passar por isso. Esse tempo, nós temos que passar por ele. Não sei como é que você hoje pensa em chegar lá, mas a proposta, a visão de Deus é que você cheguemos muito bem no outro lado, tá certo? Mas passar por esse momento, ele é inevitável. As adversidades que nos afligem, que nos fazem chorar, né, no decorrer de nossa peregrinação, pela perda de alguém, por um problema de saúde, né, por alguma dificuldade, são situações próprias da vida. Alguém disse que nessa vida nós não teríamos aqui, não viveríamos uma colônia de férias. A nossa vida cristã é um campo de batalhas. Diariamente, nós enfrentamos desafios, matamos um leão por dia, né? Certamente, todo dia nós enfrentamos desafios. Nós não sabemos o que vai nos acontecer ao longo de um dia, não é certo? Mas certamente nós teremos lutas, teremos desafios, mas também teremos alguém muito especial que é o nosso Deus conosco. Então, desapontamentos, desastres, calamidades, perdas, escassez, enfermidade ou morte, de um modo ou de outro, cedo ou tarde, mais ou menos, todos passaremos por essa situação, por um vale de dificuldades, por um grande desafio. Então, é inevitável. É consequência da vida. Mas, porém, nós não estamos sozinhos neste vale. Deus é conosco. Né? Sofonias deixou muito claro lá no capítulo 3. Inclusive, tenho acompanhado meu amigo, o vereador Márcio, ele pregou recentemente sobre isso, né? O Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Essa presença de Deus que muda o quadro, muda a nossa história. E aí nós temos 3 exemplos na Bíblia muito simples, ou alguns exemplos muito simples que você pode aí abrir a sua Bíblia e você pode compartilhar. Lá em Daniel, no capítulo 3, versos 24 e 25, nos fala da história de grandes homens. Esse é um texto clássico que eu gosto demais, porque foi o texto preferido do meu avô. Grande metodista, servo de Deus. O texto que ele mais se utilizava e pregava praticamente em todas as devocionais ou mensagens que ele pregava na igreja, foi o texto de Daniel, capítulo 3, quando ele fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens, eles foram fiéis a Deus. E por serem fiéis a Deus, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Isso traz para mim uma inquietação para esses dias, né? Porque muitos podem estar se perguntando por que eu, que sou fiel a Deus, tenho caminhado com Deus, tenho enfrentado esse tempo tão difícil. Por que Deus permitiu isso aqui? Deus não permite as coisas por acaso. Muitas das vezes, nós enfrentaremos dificuldades porque nós servimos a Deus, porque nós confiamos em Deus. Então, aqueles homens enfrentaram o vale porque confiavam em Deus e preferiram não se curvar diante de outro, senão o nosso Deus. Então, um vale de dificuldade. Mas eles foram lançados naquela fornalha, mas lá estava um 4º homem com eles, que lhes deu a vitória. Eles saíram daquela situação. Algumas páginas à frente, a história de Daniel, também um dos companheiros de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no capítulo 6, versos 16 e também os versos 20 até o verso 22, ele nos fala também de que, da mesma forma, onde Deus foram levados a situações difíceis, como Daniel foi lançado na cova dos leões, por servir a Deus, por testemunhar uma vida de oração, por amar a presença de Deus. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, não era para tomar café, para almoçar e para jantar. Ele tinha um tempo de intimidade com o Senhor. E ao ser lançado na cova, ele não estava sozinho, né? O próprio rei, ele declara que o Deus a quem Daniel servia deveria agora ser adorado em todo aquele lugar. Então, na cova, nas dificuldades, em todas as situações, Deus está conosco. Essa presença de Deus, ela é fundamental. Vaca também sinaliza, e eu tenho que correr um pouquinho de tempo, porque eu acabo falando demais, sinaliza da impossibilidade humana.
vaca, ou lugar da dificuldade, é o lugar onde as condições de sobrevivência são bastante escassas, né? Aquele lugar é um lugar de pouca possibilidade. Havia poucos recursos. Na verdade, este vale nos possibilita ver que nós não somos nada. O Senhor permite que todos os seus filhos passem por esse lugar para que nós tenhamos um tempo de reflexão e perceber o quanto nós precisamos e quanto nós necessitamos de Deus. Então, aquele vale transformou-se em vale da impossibilidade. Então, em Provérbios, no capítulo 21, verso 31, nos diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor ele vem a vitória. Então, quando eu passo pelo vale de Baca, eu entendo que a vitória ela tem que vir de Deus. Deus me dá capacidade intelectual, me dá capacidade física, porque Ele quem me dá, mas toda vitória, ela vem de Deus. Toda vitória. O salmista estabeleceu isso para a sua vida. O Senhor é meu pastor, Salmo 23, verso 1, e nada me faltará. Nada me faltará porque o Senhor, Ele é o meu pastor. Ponto final. Então, o vale de Baca, no segundo item, como vale da impossibilidade humana, revela quem é Deus e quem nós somos. Até em João, no capítulo 15, versículo 5, o Senhor mesmo falando com os discípulos, ele deixa bem claro: sem mim, nada podeis fazer. Então, nesse tempo de dificuldade que nós enfrentamos, nós estamos percebendo que o nosso recurso financeiro não pode nos levar nesse momento a lugar algum, porque o que nós queremos hoje é sair dessa pandemia, sair dessa crise. Então, este vale revela a impossibilidade humana, nos revela de que Deus é aquele que nutre em nós, que nos dá toda a condição para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. É o lugar da impossibilidade, né? É o lugar em que o homem fala e Deus responde. É o lugar em que eu revelo que eu sou criatura e Deus é criador. É o lugar em que eu percebo que eu sou pequeno, mas que meu Deus é grande. É um lugar em que eu percebo que eu não sou digno, mas o Senhor me concede por sua graça e misericórdia todas as coisas. É o lugar em que eu não sei, mas Deus sabe. É o lugar em que eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. É o lugar em que eu não tenho, materialmente falando, mas eu tenho um Deus que tem todas as coisas. É um lugar em que eu falo e Deus responde. É um lugar, conforme o profeta Isaías 41:10, nos faz entender claramente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a destra da minha justiça. Então, nós percebemos que é o lugar também da impossibilidade humana, mas também é o lugar da providência de Deus. Olha bem, o texto não fala que eles permaneceram no vale. O Vale de Baca é o deserto de nossas vidas, onde aprendemos que só o nosso Deus é o nosso sustento, é o nosso pão, é a água que nós precisamos, né? É tudo. É o Deus que nos concede a providência. O Vale de Baca, agora guarde isso, o próprio pastor Márcio já pôde compartilhar, não é o nosso lugar definitivo, não é o nosso ponto final. Nosso ponto final é estar com o Senhor. É um lugar de passagem, é um lugar de transição. Nós temos que transicionar, nós temos que passar de uma fase para uma nova fase. Eu até acrescentaria que este vale é o vale da transição, em que você define quem você é e quem você não é e onde você vai chegar. Então, eu quero tranquilizar para você, amado, querido e querida, que nos ouve nesta manhã de escola dominical, que este lugar não é o seu destino final, tá? É o lugar em que você vai ver de maneira muito clara a providência de Deus. Deus vai prover. Nesse tempo, eu quero profetizar, dizer para você, desse estudo, que Deus vai te dar condições para transpor esse vale, né? Então, nesse lugar, nesse tempo, nesse lugar de transição, é o lugar em que Deus vai prover tudo o que nós precisamos. O deserto foi um lugar oportuno para o povo de Deus, porque lá Deus não deixou faltar absolutamente nada. Então, nesse lugar árido, lugar seco, sem vida, sem perspectivas, é o lugar em que eu vejo a possibilidade de Deus, o agir de Deus na minha vida. E aí você pode ver vários textos que eu quero apenas citar aqui. Deus, para nós, Deus, na verdade, é tudo para nós. Em João 7,37, nos fala de que Deus é a água para os sedentos. Jesus é a água que
que sacia a nossa sede. João 6,35 nos fala que Jesus é o pão da vida, é aquele que nos dá sustento. Né? Em Filipenses 4,19, ali você vai perceber também que o Senhor é aquele que atende a todos os necessitados e supre todas as nossas necessidades. Então, Deus é tudo que nós precisamos. O Salmo 84, ele destila, ele permite fluir um Deus que pode todas as coisas, que nos anima, que nos coloca para cima, né? Agora, são para aqueles que querem, são para aqueles que desejarem. Então, o Vale do Aca representa, então, esses 3 momentos da vida de todos nós, a vida que nós enfrentamos. Um lugar que nós teremos que passar, é um lugar inevitável, um lugar da impossibilidade humana, mas um lugar também onde haverá a providência de Deus. Amém. Uma bênção. Uma palavra de Deus, ela é atualizada, né, pastor Wesley? Uma palavra de Deus é vivificada pelo Espírito para falar aos nossos corações de forma tão própria, né? Com esse momento que nós estamos vivendo. Verdadeiramente, o que a gente está passando é o vale, né? O nosso vale. Todo esse cenário imposto aos nossos corações pela pandemia, com as angústias, com as dificuldades, com as incertezas, está passando por esse vale que o irmão mencionou, é um vale inevitável, né? A gente tem que passar, faz parte da nossa caminhada, né? É um vale onde a gente percebe mesmo a impossibilidade humana, o que ao mesmo tempo nos leva a buscar mais a Deus, a estreitar a nossa busca, né? A nossa comunhão com o Senhor. Mas que palavra de esperança para nós quando a gente percebe que, apesar da nossa impossibilidade, o vale é também esse momento da providência de Deus, né? Como é experimentado ali na descrição do salmista. Que a providência de Deus venha sobre nós, nesse vale que nós estamos passando. Que a gente possa fazer desse tempo realmente um tempo de transformar as adversidades em possibilidades. Nós possamos fazer como o salmista declarou, passar pelo vale, mas fazer dele um manancial, para a honra e para a glória do Senhor. Isso aí. Aleluia. Amém. Pastor, o nosso tempo está passando muito rápido, né? A gente fica até impressionado com a velocidade do tempo. E eu vou controlar aqui, porque o aplicativo ele é implacável, né? Quando vai dando ele corta assim, de forma muito abrupta. Então, eu vou já agradecer ao irmão pela participação, mas antes de nós encerrarmos, eu quero pedir ao pastor que ore por nós, né, nos abençoando, mas que nesse momento também possa fazer as suas considerações finais, algo que queira destacar, né, desta palavra aos nossos corações, uma palavra de esperança para as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã, e assim fazer as suas considerações finais. Perfeito, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela nos permite aprofundar e pensar que coisas tão simples podem fazer toda a diferença em nossa vida. Eu estou aprendendo nesses dias que nós temos que nos ater mais às coisas simples da vida. Estamos preocupados com tantas coisas e, às vezes, coisas tão elementares, elas são necessárias e fundamentais para nós. Eu quero, assim, considerar, para trazer uma aplicação para esse momento, tentar de maneira muito sucinta, muito objetiva, entender que o que nós podemos fazer nesse tempo? O que é que nós devemos fazer para, então, qual seria a fórmula, né? Para superarmos esse tempo e chegarmos ao lugar onde o Senhor espera que nós chegamos. Então, é a palavra que eu deixo para nossos queridos e queridas que nos alcançam nesse momento. Primeira delas, se você quer superar e quer vencer esse tempo, é preciso ter Deus como fonte da sua força. Tenha Deus como fonte da sua força. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Só vence no vale, só vai vencer esse tempo da dificuldade aqueles que fizerem de Deus a sua fonte inesgotável. Não tem jeito, o tempo é difícil. Sabemos disso, reconhecemos isso. Mas Deus não mudou, continuou mesmo. Então busque a força que venha de Deus. Um outro aspecto importante para que você possa vencer também, entendendo que é inevitável, as probabilidades deste vale são muito pequenas sem Deus, ou quase nenhuma, e que Deus provê, é preciso nesse tempo ter a geografia do nosso coração transformada. O texto nos diz: bem-aventurado o homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, o vale árido,
faz dele um manancial. Então, nós precisamos desse tempo ter a transformação do nosso coração. Nosso coração precisa ser aplanado. Momento para repreender toda a raiz de amargura, todo ressentimento, toda mágoa, toda angústia, para podermos superar. Então, esse tempo de dificuldade que nós vivenciamos, tempo para refletir, nós estamos tempo para conversar em família. Estamos tempo para conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais. Tempo, coisa que nós não tínhamos, era coisa rara, né? Então, hoje nós temos tempo para cuidar do nosso coração. Alguém me fez uma pergunta recentemente. Pastor, qual seria o plano de ação pastoral para esse tempo? Falei, muito simples. Primeiro deles, oração. Segundo, comunhão familiar. Então, Deus está nos oportunizando ter um tempo em família para tratarmos uns aos outros. Então, bem-aventurado aquele que tem um coração tratado, aplanado, que todo e qualquer acidente, incidente, todo obstáculo seja removido do nosso coração. Que o nosso coração transforme em uma estrada muito bem pavimentada pela graça bendita do Senhor nosso Deus. Assim você vai transformar este vale, momento difícil, em um manancial. E terceiro, eu preciso viver a teologia da graça. Essa teologia faz com que eu entenda de que é Deus, que o meu Deus, na parte final do versículo 11 do Salmo, ele é sol, é escudo, o Senhor da graça e glória. Eu quero aqui, nesse tempo bem objetivo, nós vamos sair desse tempo, sair da teologia da desgraça para a teologia da graça. Porque o que nós temos ouvido dos noticiários é só notícia ruim. Então, nesta manhã, eu quero deixar para os nossos amados e amadas uma notícia boa, uma notícia de graça. O Senhor é conosco, né? Ele que nos consegue, ele vai nos fazer passar por essa situação e vamos nos tornar uma pessoa melhor. Nós devemos viver a teologia da graça. É aquilo que o próprio profeta ele deixou bem claro, de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim. Elas se renovam a toda manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. É a teologia da graça. É a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor que muda o cenário da nossa vida. Deus faz isso. Então, que nesse tempo, você permita que a graça do Senhor transforme o seu momento, transforme o seu tempo. Viva a teologia da graça. Eu quero te fazer uma proposta também nesta manhã de estudo bíblico. Esqueça as notícias do mundo deste tempo e se apegue às notícias do céu. Se apegue às notícias do céu, que é a palavra de Deus. Essa notícia, são notícias que vêm do céu, da palavra de Deus, que vão nos fortalecer nesse tempo árido, nesse tempo de seca. Então, queridos e queridas, seja qual for a situação, se você quer conquistar, se você quer sair, é necessário passar pelo vale da dificuldade. Mas transforme. Deus vai fazer com que você transforme. Vai brotar rios de águas vivas. Deus vai fazer brotar algo tremendo no seu coração. Não desanime, não desfaleça, porque quem fizer isso está muito claro no versículo 6 e 7. Quando eu me torno essa pessoa melhor diante de Deus, quando eu priorizo Deus, quando eu entendo Deus, quando eu vivo também a força que vem de Deus, quando eu tenho a minha geografia do coração transformada, quando eu vivo a teologia da graça, diz o texto, que eu vou caminhar de força em força. Eu vou caminhar de força em força. A minha caminhada se fortalecerá a todo instante, a todo momento. Porque Deus, ele estará comigo. E aí eu descanso naquela palavra, aquela boa notícia do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. A pandemia pode durar um mês, 2 meses, 3 meses, não sei o tempo. Mas o salmista aprendeu no Salmo 30, verso 5. A alegria vem pela manhã, ou seja, haverá um tempo em que nós haveremos de passar e sair dessa situação. Então, eu quero parafraseando e declarando para você, o nosso choro, o seu choro pode durar aí uma semana, um mês, tá certo? 2 meses, 5 meses, até 1 ano. Mas há o tempo de alegria. Nós sairemos dessa situação. Isso quero dizer para com a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida ministerial, seus sonhos, os seus projetos. Haverá um tempo, haverá um novo amanhã. E este amanhã chama-se a ação de Deus sobrenatural na sua vida. Até porque ele nos diz que os que semeiam com lágrimas certamente cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Salmo 126, versos 5 e 6. Aleluia, amém. Palavra de encorajamento abençoado para os nossos corações.
Pastor, nós temos talvez 2 ou 3 minutos para a transmissão ser encerrada. Eu quero agradecer muito a sua participação, uma alegria muito grande. Tenho certeza que todo mundo fica feliz em revê-lo, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos abençoar nessa manhã com essa palavra. Gostaria que o irmão orasse por nós, nos abençoando, intercedendo por nossas vidas, por nossas famílias. E nós vamos encerrar com essa palavra de oração. Muito obrigado. Eu que agradeço e deixo um abraço a todos vocês, que Deus possa fortalecê-los cada vez mais. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Nosso grande amigo e irmão, é muito bom estar com vocês e também com essa igreja maravilhosa que faz parte da nossa história. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos diante da Tua palavra. Eu quero ministrar a bênção para a vida dos meus irmãos e irmãs, para a vida do pastor Márcio e toda a sua família e para a nossa comunidade de fé em Carangola e todos que nos ouvem neste momento. Que a Tua graça invada cada coração, trazendo renovo, trazendo a paz que vem do Senhor, trazendo o fortalecimento, a fim de que possamos vencer esse tempo tão difícil. Não sei qual a realidade de cada irmão e irmã, cada pessoa que nos ouve, quer na vida pessoal, sentimental, profissional, material ou espiritual, ou até mesmo esse tempo tão desafiador de pandemia. Que a Tua graça invada cada coração, possibilitando superar este tempo, vivendo o novo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu, pois, assim oro, abençoando cada vida em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Um abraço da família. Cuide-se bem aí na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. A gente tem visto aí as notícias, né? Então, cuide-se bem, né? Para que o irmão possa passar por esse vale também, fazendo dele um manancial. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os nossos irmãos, a nossa igreja aí em Itapuã. Esqueci de dizer, né? Muitos que ainda não conhecem o irmão, tendo a oportunidade. O pastor Wesley é pastor da Igreja Metodista em Itapuã, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. A todos vocês que nos acompanham, que têm essa oportunidade de refletir um pouco mais na palavra de Deus, particularmente hoje no Salmo 84, o nosso abraço, o nosso agradecimento pela sua companhia, pela sua participação. E é claro que nesses dias nós precisamos mais do que nunca nos alimentarmos, né, nutrirmos na palavra de Deus. Muito obrigado a todos pela participação. E vamos continuar firmes, vamos continuar buscando ao Senhor com intensidade, porque como já ouvimos aqui nesta manhã, com muita propriedade através do pastor Wesley, tudo isso vai passar, o Senhor é conosco, nós não estamos sozinhos, pela graça do Senhor, pela instrução das Escrituras, nós podemos estar entre aqueles que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Deus possa abençoar ricamente cada vida e cada coração nessa manhã e que a graça do Senhor seja renovada sobre cada vida. Deus abençoe a todos. Forte abraço em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, pastor Wesley. A todos. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Abraço a todos. Paz. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos